Olá, pessoal. Então, continuando nossos estudos dentro da área da ecologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de cadeia alimentar e fluxo de energia dentro das cadeias alimentares, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá? Então, cadeia alimentar e fluxo de energia. Então, conceitos que a gente precisa entender para a gente entender essa parte de cadeia alimentar, né? Então, o que que ele é? O que que é um organismo autotrófico? A primeira coisa que a gente tem que entender, que são os organismos que possuem a capacidade, né, de utilizar o gás carbônico da atmosfera e transformar isso em matéria orgânica, né, em glicose. Então, são os sintetizantes, não apenas, né? Lembrem-se que a gente tem também os quimiosintetizantes, que eles vão também fazer conversão através de reações químicas. Mas o principal, o mais comum que a gente tem, são os fotossintetizantes, né? Que são as plantas, as algas, todos os vegetais, que eles vão utilizar a luz, né, do sol para converter, então, o gás carbônico em matéria orgânica, né? Então, é muito importante a gente entender. Então, aqui ó, tem a equação geral da fotossíntese, né? Que vocês aprendem lá no primeiro ano, que eu vou ter o gás carbônico, que a planta absorve da atmosfera, mais a água, que a planta absorve do solo, com a luz, vai transformar em glicose, também vai liberar água e oxigênio, né? Então, essa é a equação da fotossíntese, né? Então, exemplos aqui de organismos que são autótrofos, né, que são a base da cadeia alimentar, que vão produzir essa glicose, que são os produtores, né? Então, a gente tem as algas verdes, as árvores, cianobactérias, algas pardas, bromélias, algas unicelulares, né? Todos esses seres vivos que fazem fotossíntese, eles são autótrofos, né? Eles produzem o seu próprio alimento e eles são a base de toda a cadeia alimentar. Também vamos ter organismos que são heterótrofos, né? Que eles não são capazes de produzir a sua matéria orgânica, eles não têm essa capacidade de síntese da matéria orgânica. Então, eles precisam obter essa matéria orgânica pronta. Como? Consumindo os autotróficos, né? Então, por exemplo, o homem é um exemplo de organismo heterotrófico, a coruja, os fungos, né? Alguns tipos de fungos. Aqui, ó, o caso da foca, eu acho que é uma foca se alimentando, né? Então, qual é a importância dos autotróficos, né? Dos que produzem? É a questão da produção dos nutrientes do ecossistema, né? E aí a gente entra no conceito de cadeia alimentar, que é a relação alimentar entre organismos de um ecossistema, né? E aí ele vai representar uma série de organismos pela qual flui a energia inicialmente assimilada pelos produtores. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo de cadeia alimentar aqui. Eu tenho a energia do sol, a luz, né? Que vai ser absorvida pelo capim, que vai produzir, então, a matéria orgânica, que é a glicose, a energia, né? Aí vou ter quem? Esse capim vai converter essa energia lá para o gafanhoto, que vai consumir esse capim. Então, aqui eu tenho o gafanhoto como meu consumidor primário, né? Aí eu vou ter o sapo, que vai comer o gafanhoto, e a serpente, que vai comer o sapo. Então, essa energia que foi produzida aqui no capim, aquela molécula de glicose, ela vai sendo passada para cada um dentro da cadeia alimentar. Então, essa energia ela vai tendo um fluxo, ó. O capim produz energia, o gafanhoto consome energia do capim, o sapo consome energia do gafanhoto e a serpente consome energia do sapo. E aí os decompositores vão atuar decompondo todo mundo, né? Então eu vou ter o quê? 3 componentes nessa cadeia alimentar. Eu vou ter o produtor, os produtores, que no caso aqui está representado pelo capim, faz a fotossíntese, que é o autotrófico. Os consumidores, que são quem consome, no caso o gafanhoto, o sapo e a serpente, que vão consumir essa energia. E os decompositores, que vão decompor tanto os autotróficos, né, no caso do capim, quanto os consumidores aqui, o gafanhoto, o sapo e a serpente, né? E aí o que acontece? Os decompositores, eles têm um importante papel de fazer a ciclagem desses nutrientes. Então, toda aquela glicose que estava aqui, todos aqueles componentes, proteínas, aminoácidos,
todas aquelas moléculas orgânicas, os decompositores eles vão quebrar para que o ciclo ele se inicie novamente, que o capim consiga reabsorver essa energia, produzir novamente e o ciclo vai continuar, né? E a cadeia continua. Então, cada elo dentro dessa cadeia é fundamental. Beleza, então, ó, já falei aqui, os produtores são sempre os autotróficos, né? Que é os que fazem ou fotossíntese ou quimiossíntese. Já os consumidores, sempre os heterotróficos, que são os que não produzem o alimento e precisam consumir. E os decompositores, né? Também são heterotróficos, porque eles não produzem, né? Porém, eles são os únicos capazes de converter a matéria orgânica em compostos inorgânicos, né? E aí eles quebram toda aquela matéria orgânica em pedacinhos bem pequenininhos para que a energia consiga fluir dentro do ciclo, né? Beleza, então aqui ó, um outro exemplo de teia alimentar. Percebam que é algo bastante complexo, né? Porque as coisas elas se relacionam, então cada elo da cadeia da teia vai se relacionar. Então por que a gente fala que é uma teia? Porque são várias relações, e aí se a gente colocar assim, a gente vai perceber que forma como se fosse uma teia de aranha, onde tudo está interligado. Por isso que eu também chamo de teia alimentar. Com relação a fluxo de energia, né? Então a gente tem um fluxo de energia que vai passar, né, por esses seres vivos, né? Então, ó, a minha quantidade de energia geralmente ela vai diminuindo à medida que a energia vai fluindo na minha cadeia alimentar. Então, eu tenho uma quantidade de energia maior aqui nos meus produtores. Então, olhem aqui, ó, planta, né? Eu tenho uma quantidade de energia bem grande, né? Aí, a partir do momento que o herbívoro ele consome essa planta, ó, a energia o fluxo vai diminuindo, até que vai chegar lá no carnívoro, né? E esse fluxo de energia vai estar menor. Então, o que a gente percebe? Que essa energia vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, né? Olhem aqui, ó, outro exemplo, né? Por que isso? Ó, eu tenho o sol com muita energia, aí eu vou ter o produtor ele já vai liberar um pouquinho de energia, aí o consumidor primário, ó, ele também vai liberar um pouquinho, o consumidor secundário e os decompositores, né? Então, essa energia, ela vai sendo dissipada nos diferentes níveis tróficos, né? Então, eu não tenho essa energia de forma integral. Essa energia, ela vai diminuindo ao longo da teia alimentar, tá? Então, isso é que se relaciona ao fluxo de energia, tá? Aqui eu tenho umas questões de vestibular para a gente dar uma olhadinha, né? Então, olhem essa aqui. Depois de mortos, somos todos comidos pelo bicho da terra. É uma frase, então, que foi tirada de uma citação num livro. Essa é uma expressão popular que já deve ter ouvido. O termo bicho da terra corresponde a decompositores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários ou consumidores quaternários. Então, o que é que vai decompor? Ele está falando assim, ó, depois de morte somos todos comidos pelo bicho da terra, ou seja, somos todos decompostos. Quem é que vai fazer isso? Os decompositores. Então, essa questão está bem tranquila, né? Bem fácil. Os organismos que desempenham no ecossistema terrestre o mesmo papel do fitoplâncton no ambiente aquático são gramíneas, bactérias do solo, fungos, gafanhotos ou protozoários ciliados. Então, primeiro a gente tem que pensar, fitoplâncton. Fitoplâncton, né, lá no ambiente aquático, ele vai ser quem? As algas, né? As algas unicelulares. Então, as algas vão ser produtoras. Então, elas fazem fotossíntese. Quais dos animais, ou dos seres vivos aqui embaixo, é que são autotróficos e fazem fotossíntese, né? Então, nós temos só o exemplo das gramíneas, né? As gramíneas são fotossintetizantes. Bactérias não, fungos não, gafanhoto não e protozoários ciliados não. Então, qual organismo que vai desempenhar no papel terrestre aqui nesse exemplo? O mesmo papel do fitoplâncton no ambiente aquático? O autotrófico, né? Que é o produtor, a gramínea. Com referência à cadeia alimentar, marque a alternativa correta. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor. Acabamos de ver isso, né? Que eu falei que a energia vai diminuindo. Então, letra A. Vamos ver as outras alternativas. A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar. Não, a gente viu que a energia ela vai diminuindo.
O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da cadeia alimentar. Falsa, porque a gente viu que sofre, vai diminuindo. Na cadeia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do produtor sofre oscilações. Nada a ver. A complexidade da cadeia alimentar não interfere com a quantidade de energia transferida, que permanece inalterada. Não, vai interferir sim. Quanto mais complexa for a minha cadeia alimentar, maior interferência eu vou ter nos níveis de energia. Então, cada elo da minha cadeia vai interferir sim. Então, a gente tem a resposta correta como A, né? Também. Aqui uma questão da UFSC, né? E eu gosto de trabalhar com a questão da UFSC porque é bem pertinho aqui de nós e são questões bem elaboradas e geralmente que tem que pensar um pouquinho, né? Então, olhem aqui. A pirâmide de números abaixo, representada, diz respeito à estrutura trófica de determinado ecossistema, né? Então, a gente tem aqui, ó, um nível trófico, depois tem outro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí ele diz assim, ó, assinale a sequência correta de organismos que corresponde à sequência crescente de algarismos romanos da pirâmide. Então, do produtor para os consumidores até os decompositores, né? Então, a gente tem que seguir essa ordem. Então, produtores aqui vai ser a base da minha cadeia alimentar, da minha pirâmide, né? Então, olhem só, olhando para as alternativas, as únicas alternativas que eu tenho produtores aqui, a A, que é as gramíneas, a D, né, que é as gramíneas, e a E, que é as gramíneas. Então, gavião não é produtor. Então, eu já elimino a B e a C. Então, eu vou ficar em dúvida entre a B, a D, desculpa, e a E. Gramíneas, né? Quem é que vai consumir a gramínea? Aí eu tenho, ó, na A, sapo, depois o gafanhoto consumindo sapo. Tá errado. Então, a A eu já elimino, né? D e E. Gramíneas, gafanhoto, certo? Sapo consome o gafanhoto, certo? Cobra consome o sapo, certo? E gavião consome a cobra. Então, qual é a correta? A letra D. Olhem a letra E. Gramínea, produtor, beleza. Gafanhoto consome a gramínea, beleza. Gavião consome o gafanhoto? Poderia, né? Mas olhem aqui, cobra vai consumir o gavião? Não. E o sapo vai consumir a cobra? Não. Então, aqui está na ordem errada. Qual é a ordem correta dessa minha pirâmide aqui? Gramínea, aqui embaixo, que é o produtor. Depois, o gafanhoto vai consumir a gramínea, que é o consumidor primário. Depois, vai ter o sapo, que vai consumir o gafanhoto, que é o meu consumidor secundário. Depois, vou ter a cobra, que vai consumir o sapo, que é o quaternário, né? E aí, o gavião, que vai ser o grande predador, que vai consumir a cobra. E aí percebam que essa pirâmide, por que está diminuindo o tamanho? Porque a energia também está diminuindo, né? Isso está mostrando o quê? O fluxo de energia, tá? Então, alternativa, letra D. Questão da FUVEST. Essa questão é bem interessante, já vi questões muito similares no Enem, muito relacionadas a essa questão, né, dos pesticidas. E aí ela fala assim, ó, um dos perigos da utilização de inseticidas clorados é que eles são muito estáveis e eles permanecem ao longo do tempo nos ecossistemas, ou seja, eles são acumulativos, né? Eles vão se manter dentro da cadeia alimentar. Em vista disso, dada a cadeia alimentar, capim, inseto, pássaro, cobra e gavião, desculpa. É de esperar que a maior concentração de DDT por quilo de organismo seja encontrada em. Então, olhem que interessante essa questão. Porque assim, ó, o que vai acontecer? O inseticida ele vai ser aplicado aqui, né? Porém, o que acontece? O inseticida ele se acumula no inseto. O pássaro consome o inseto. Então, o inseticida vai se acumular no pássaro. A cobra vai consumir o pássaro e vai se acumulando. Então, quanto mais para o final da cadeia, maior vai ser a minha concentração de DDT encontrada, tá? Porque ele é bioacumulativo. Então, quanto mais no final da cadeia, maior vai ser a minha concentração por quilo de organismo. Porque ela é acumulativa, todo mundo vai acumulando, até que vai chegar aqui no último, que vai ter a maior quantidade, que no caso é o gavião, né? Então, qual é que vai ter maior concentração? Então, olhem como isso é interessante, porque o inseticida ele vai ser usado aqui para matar o inseto, né?
Mas aonde que ele vai estar acumulado? Lá no final, tá? Então vejam como esse inseticida ele vai afetar toda a minha cadeia alimentar. Ele vai estar afetando toda a minha cadeia alimentar. E essa é uma questão bem interessante, né? Então a gente tem a resposta como gavião. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. Nas próximas aulas, a gente vai estar dando sequência aos nossos conteúdos, beleza? Até a próxima.